Muito bem, nós estamos dando continuidade ao estudo bíblico da Escola de Discípulos, lição de número 8. Nesse vídeo de hoje, nesse áudio de hoje, você aprenderá que em Jesus Cristo nos fez, por causa do sacrifício, do amor dele e do sacrifício dele, Jesus nos fez rei, sacerdote e guerreiros. Reis, sacerdotes e guerreiros. É o que aprenderemos nesse estudo. Tudo isso através do sacrifício de Jesus Cristo. Então pule uma linha e escreva: eu sou rei e sacerdote. Vejamos o que a palavra de Deus fala sobre isso. Anote Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então acabamos de ver aí o texto que nos dá base para compreender que Deus nos fez reis e sacerdotes. Vamos ver também essa mesma confirmação em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repita comigo: eu sou uma geração eleita. Eu sou o sacerdócio real. Ok? Então aqui está o texto bíblico que nos dá a base para essa palavra de que somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Uma outra coisa que nós nos tornamos, porque é importante termos compreensão da nossa identidade, é que você é um guerreiro. Então pule duas linhas e escreva: eu sou um guerreiro. Anote os textos bíblicos, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Anote enquanto eu leio. Efésios 6, 10 ao 18 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, esse texto aqui é um texto que nos alerta como vencermos a batalha. E a palavra aqui é muito clara no sentido de que a nossa vitória está na prevenção. Então, prevenção no versículo 10 no sentido de nos fortalecer no Senhor e nos fortalecer na força do poder de Deus, não na nossa força. No versículo 11, nos revestindo de toda a armadura, porque o diabo chegará, ele vai preparar uma cilada para nós, e nós precisamos estar prontos. A gente não sabe aonde está essa cilada, né?
Nós precisamos compreender de que, para vencermos, de que no versículo 12, que a nossa luta não é contra o meu irmão, contra a minha irmã, não é contra a carne, não são contra as pessoas, a nossa luta não é contra as pessoas com quem a gente convive, não, mas é contra os espíritos demoníacos, contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas, de acordo com o versículo 22. Por isso, a importância de tomarmos toda a armadura de Deus para resistir o dia mau, né? E permanecermos firmes. O que vai nos ajudar a vencermos e a sobrevivermos o ataque de Satanás é estarmos revestidos da armadura do Senhor. No versículo 14, então, ele começa a descrever quais são as partes dessa armadura, né? Então, a verdade, a justiça, a paz, no versículo 15, a fé, no versículo 16, o capacete da salvação, no versículo 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no versículo 17 também, e principalmente no versículo 18, orando todo o tempo e suplicando no Espírito, né? Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse é o segredo da nossa vitória, né? Agora anote Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só fugirá de nós, só fugirá de mim e de você, à medida que nós nos sujeitamos a Deus. Sujeitarmos-nos a Deus significa nos humilhar, significa estarmos submissos ao Senhor, sem arrogância, sem orgulho, buscando diariamente o Senhor. Então esse é o segredo que Deus nos orienta, né? Tiago capítulo 4, versículo 7. Além disso, também temos aqui o outro texto, que é de 1 Pedro capítulo 5. Anote, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 em diante. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 6 ao 11. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 6 ao 11, diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então aqui o segredo no versículo 6 é humilharmos-nos diante do Senhor, diante de Deus. No versículo 7 ele diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Se nós não temos como suportar a ansiedade, não adianta nada estarmos ansiosos. Quanto mais ansiosos, pior, o gigante maior ficará. Devemos descansar no Senhor. Estarmos ansiosos significa, dominado pela ansiedade, significa que nós não estamos confiando no Senhor. No versículo 8 ele diz assim: seja sóbrio, ou seja, não embriagado, tenha domínio, né? Seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você precisa ter consciência de que as coisas às vezes podem parecer que está tudo muito bem, mas o diabo é astuto, né? E ele está pronto, preparando o bote certo, no tempo certo, para nos atacar. Por isso que a gente precisa, nós só temos uma chance de vencê-lo, estarmos prontos, vigiando previamente. Hoje nós já temos aprendido que ao dirigirmos, né, aqui no Brasil, nós precisamos aprender a direção preventiva, né? E eu creio que aqui é mais ou menos isso que o texto está dizendo. Nós, para vencermos, precisamos aprender a luta preventiva, e é dessa forma que a gente vence, se prevenindo. A melhor forma de você não pisar num terreno minado é se prevenindo e não entrando naquele terreno minado. A melhor forma de você vencer o inimigo, de acordo com a palavra de Deus, é gastando tempo em oração, não é? Resistindo, tendo fé. Versículo 9: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições os teus outros irmãos também estão enfrentando. O diabo gosta de deixar claro que é só você que está sofrendo e passando por tudo isso. Não, toda a igreja passa pelas mesmas lutas, ou piores ainda do que a que você está passando. Você precisa compreender que nós estamos juntos nessa mesma batalha.
A luta que você está passando, o teu irmão lá no outro lado também está passando, eu também estou passando. Né? No versículo 10 diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Depois da batalha, queridos, o que Deus quer, e no meio da batalha e após a batalha, o objetivo é nos aperfeiçoar, é firmar, confirmar os nossos passos, é nos fortalecer, fortificar e nos estabelecer. Esse é o propósito de Deus, por isso que Deus permite também passarmos por lutas nesse sentido. E no versículo 11 a palavra de Deus diz: a Ele, portanto, seja a glória, seja o poder para todos sempre. A Deus, em tudo devemos ser gratos, e em todo momento, em todas as circunstâncias, devemos glorificar o nome do Senhor. O último texto que eu quero destacar aqui é 1 Timóteo. Escreva lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também fostes chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Ele está dizendo: Paulo, lute, né, a boa luta da fé. Timóteo, lute a boa luta da fé. Essa luta é boa, porque ela vai nos fazer vencedor. Essa luta é para a glória do Senhor. Essa luta é para que outras pessoas também experimentem a palavra do Senhor, conheçam a palavra do Senhor e sejam libertas pela palavra do Senhor. Então milite a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, não desanime, declare isso, receba, toma posse dela desde já, para a qual também foste chamado, Timóteo, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Então a palavra de Deus para nós nesse momento é nos lembrar, né? Nos lembrar o quê? Que nós somos reis, sacerdotes e guerreiros. No próximo vídeo estaremos trabalhando com o tema Eu Sou Mais do que Vencedor. Então, até o próximo vídeo.